Olá a todos e a todas, eu sou Renan Quinalha, sou professor de Direito da Unifesp, também advogado na área de Direitos Humanos e vou dar uma aula para vocês aqui hoje sobre a história do movimento LGBT no Brasil. Esse é um tema que a gente tratou num livro coletivo que saiu no fim do ano passado pela editora Alameda e que a gente buscou reconstituir 40 anos de história de lutas desse movimento social, que foi bastante importante no processo de transição, na redemocratização depois da ditadura, e que segue até hoje sendo um dos movimentos sociais mais importantes do Brasil. É verdade que essa luta das pessoas LGBTs, ela não começa com o movimento em 1978, mas começa muito antes. Desde que o Brasil foi ocupado pelos portugueses, a gente vê uma série de resistências e de histórias de pessoas LGBTs no território brasileiro. Muitas delas, inclusive, essas pessoas foram criminalizadas, perseguidas, acusadas de sodomia, de pecadoras, sofreram penas físicas das mais diversas. Mas fato é que há uma mudança em 1978, porque é no contexto da ditadura, no momento da liberalização política gradual que se implementava no regime em meados dos anos 70, que começa a haver a organização de uma oposição mais forte, de vários jornais da imprensa alternativa e de grupos da sociedade civil que antes não podiam se organizar por conta da repressão do Estado, do autoritarismo que marcou a ditadura civil-militar de 1964. Então, no final da década de 70, depois dessa contenção, dessas demandas que foram represadas, sem que os movimentos pudessem se organizar, acontece uma eclosão de diversos movimentos da sociedade civil. Em 1975, o movimento feminista se organiza, em 1978, o movimento negro unificado vai surgir, em 1978, também, em maio de 78, na cidade de São Paulo, começa a haver as primeiras reuniões do grupo Somos, que foi o grupo pioneiro do movimento homossexual brasileiro, como se dizia naquele momento histórico. Ainda não havia essa sigla LGBT que vai vir posteriormente. Então, em abril de 78, começa a circular o jornal Lampião da Esquina, que vai ser um jornal importantíssimo, tematizando as questões de sexualidade, mas também de meio ambiente, uma série de questões que ainda não estavam no horizonte ou no centro da preocupação nem dos setores progressistas da sociedade brasileira ainda. E esse jornal surge em abril de 78, em maio de 78, como eu disse, o Grupo Somos começa a fazer as suas primeiras reuniões aqui em São Paulo. Vai ser um momento bastante importante, ainda de repressão, a ditadura não tinha acabado, a ditadura vai se estender até 85, se a gente considerar uma nova Constituição, ela vai até 88, então não havia ainda um clima de liberdade bastante ampla e restrita. O que havia era uma possibilidade de organização desses grupos, mas sempre convivendo com receio da repressão. Então o movimento social, nesse primeiro momento, é um movimento social que ainda sofre de maneira bastante severa a ação repressiva, desde perseguição política nas ruas, perseguição policial nos pontos de prostituição e nos guetos que havia naquele momento na região central da cidade de São Paulo e de outras grandes cidades do país, sistema de informação e de vigilância em relação às pessoas LGBTs que produziam dossiês e que caçavam essas pessoas do serviço público, seja ele civil ou mesmo militar. Então havia uma perseguição, a ditadura brasileira ela institucionalizou a LGBTfobia, ou seja, o preconceito contra esse segmento, contra essa comunidade, de maneira bastante marcada. Junto com o autoritarismo político da ditadura, havia uma dimensão também moral repressiva bastante forte. Se defendia a família tradicional, os valores morais conservadores, religiosos, se tentava impor uma moral particular para todo o país. Não à toa que uma base de sustentação significativa da ditadura foi justamente as marchas da família com Deus pela liberdade, em que havia um componente do catolicismo conservador e uma série de outros grupos sociais vinculados a essa defesa de uma moral tradicional. Então é nesse contexto que vai surgir esse movimento homossexual brasileiro, primeiro com esse grupo em São Paulo, logo em seguida, nos meses seguintes, vão se organizar grupos em outras cidades, Rio de Janeiro, sobretudo nesse eixo São Paulo e Rio de Janeiro, mas também em outros lugares no Nordeste e no Sul do país. E esses grupos começam a se organizar denunciando, em primeiro lugar,
a maneira como as pessoas LGBTs eram retratadas na mídia, né, no jornalismo tradicional, então se criticava muito o modo como essas pessoas eram tratadas e retratadas, eram geralmente associadas a um submundo do crime, né, das drogas, sempre de uma maneira estigmatizada, e tudo isso faz com que esses grupos se mobilizem para mandar cartas e tentar mudar esse tratamento que havia na imprensa brasileira. Além disso, esses grupos vão começar a denunciar a repressão e a violência de Estado, sobretudo a violência policial. Então começa a haver também uma série de atos públicos e de publicações desses grupos LGBTs para mostrar para a sociedade, dialogar com a sociedade de uma maneira mais ampla, a situação de violência que esses grupos estavam submetidos, né, porque havia batidas policiais, extorsões, torturas as mais diversas, enfim, práticas repressivas que o regime de 64 aplicava contra vários segmentos da sociedade brasileira. Então isso também é bastante marcado aí. E essa primeira geração do movimento LGBT, que emerge em 78 e vai até começo da década de 80, é uma geração que vai centralmente combater a ditadura, ou seja, tentar democratizar o país para, junto com a democracia, também defender uma diversidade sexual e de gênero, né, uma ampla aceitação de todos esses segmentos e uma cidadania plena para as pessoas LGBTs. Isso vai mudar um pouco de cenário nos anos 80, porque nos anos 80 acontece um processo, né, das lutas pela redemocratização, pela Assembleia Nacional Constituinte, e tudo isso vai fazer com que todos os movimentos sociais existentes comecem a apostar no direito e na Constituição de 88 como um horizonte importante. Então vai começar a se lutar centralmente por duas coisas no movimento LGBT na década de 80. A primeira delas é pela despatologização das homossexualidades, ou seja, se entendia, né, por uma visão médica da homossexualidade, que se tratava de um transtorno, de um desvio, de uma doença e que isso precisava de tratamento. Não à toa, mais recentemente, voltou esse discurso, né, da cura gay, enfim, por setores conservadores. Mas isso aparece na década de 80 muito forte para essa luta para se revogar um dispositivo do Conselho Federal de Medicina que entendia a homossexualidade como uma doença. Essa luta vai ser vitoriosa, vai começar em 81, vai se arrastar por alguns anos. Em 85, finalmente, se retira da lista de doenças do Conselho Federal de Medicina as homossexualidades, e essa vai ser uma vitória importante. Para que se tenha uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, só muito tempo depois, em 1990, vai fazer esse mesmo processo de retirar a homossexualidade da lista de doenças. Então, vai ser uma luta importante dessa década de 80. A outra luta importante que eu estava mencionando é justamente na Constituinte. Vai se tentar, através de uma mobilização de vários parlamentares, dentre eles o que capitaneia isso é o José Genuíno, deputado constituinte do PT, que vai apresentar uma emenda à Constituição, uma proposta, justamente para poder incluir entre as várias discriminações que estão proibidas no texto da Constituição, a discriminação por raça, por etnia, por religião, por procedência nacional, tentar colocar nessa lista também a orientação sexual. E aí há todo um debate que é gerado dentro da Constituinte, se vota essa proposta, apenas 1/4 da Constituinte da Assembleia concorda com essa inclusão e acaba não acontecendo porque precisava de uma maioria que não foi conseguida. Mas foi uma luta importantíssima em 87, 88, porque ela vai gerar frutos, né? Várias constituições estaduais nos anos seguintes e várias leis orgânicas de município vão incluir esse dispositivo que não se consegue inscrever na Constituição Federal de 88. Mas a década de 80 também vai ser bastante marcada por um refluxo, um retrocesso no movimento LGBT, porque é quando acontece a epidemia do HIV/AIDS, que vai ser bastante avassaladora essa epidemia dentro da comunidade LGBT e especialmente dentro do próprio movimento. Várias lideranças importantes da onda anterior, da geração anterior, foram acometidos e faleceram em decorrência dessa doença, e isso faz com que tenha uma série de dificuldades para a continuidade do movimento. Então muitos grupos acabam, né, junto com um contexto conturbado da década de 80, de crise econômica, de várias dificuldades que se enfrentava nesse momento no país também. Isso faz com que o movimento tenha uma certa desorganização, que ele reflua, que todos os grupos que existiam, já eram mais de 20 grupos existentes,
desce para o número de 3 grupos no fim da década de 80, então há de fato um número muito menor de organizações. Mas se a epidemia do HIV/AIDS vai afetar negativamente o movimento, impondo uma série de recuos, a verdade é que também vai chamar a atenção, como nunca antes foi feita, para a questão da sexualidade na nossa sociedade brasileira. Então começa a haver uma discussão muito mais ampla sobre métodos contraceptivos, sobre educação sexual, sobre homossexualidade, e tudo isso vai ocupar um novo papel na reorganização do movimento LGBT. Começa a haver um financiamento muito grande, então um movimento que era bastante desprovido de recursos, as pessoas tinham muita dificuldade em tocar o movimento porque não tinha sede própria, não tinha dinheiro de organizações. Começa a mudar esse cenário, a militância se profissionaliza nos anos 90, fim da década de 80, começo da década de 90 já. Começa a haver a injeção, a transferência de muitos recursos financeiros de organizações internacionais, de outros estados da Europa, para que se busque uma política de prevenção e de tratamento em relação ao HIV/AIDS. Então isso permite que os novos grupos que vão surgindo para adotar uma perspectiva de ação voltada para a luta da saúde, junto com a luta do SUS, do Sistema Universal de Saúde, que estava acontecendo também nesse momento, Sistema Único, vai haver essa convergência dessas discussões e a militância se profissionaliza, conseguindo estruturar melhor sedes, políticas nacionais de abrangência, de campanhas de saúde, de prevenção no país todo. Isso faz com que ressurja uma nova onda do movimento LGBT nesse período. Vai ser nesse momento também que começa a haver uma discussão sobre um mercado LGBT, então alguns setores vão apostar numa perspectiva mais conservadora dentro do movimento, trazendo a ideia da cidadania pelo consumo, e é evidente que isso só beneficia um setor muito específico e privilegiado, que é o setor que tinha mais dinheiro, de classe média alta dentro da comunidade LGBT, mas fato é que nesse período começa a se ampliar esse espaço de consumo, de turismo LGBT, de viagens LGBTs, enfim, uma série de medidas que vão sendo tomadas voltadas para esse público que dão maior visibilidade. É nesse momento que o discurso da visibilidade começa a ser cada vez mais fortalecido. Não à toa que, meados da década de 90, começam a ser realizadas as paradas do orgulho LGBT na cidade de São Paulo e em outras cidades do país. Em 97, a primeira é realizada em São Paulo, depois ela começa a crescer em 97 com 2.000 pessoas, de repente ela vai virar os anos 2000 já com mais de 200, 300 mil pessoas, vai chegar a milhões de pessoas. Até hoje ela é reconhecida, né, mais recentemente, sobretudo nos últimos anos, como a maior parada do orgulho LGBT do mundo. Então é o maior ato de massas, né, o ato público que se tem até hoje no Brasil, desde as diretas já, são essas paradas do orgulho LGBT, que tem uma dimensão muito grande. E que obviamente tem vários problemas e limitações, né, mas que apresentam essa luta por visibilidade dos anos 90 de maneira muito clara. A ideia de que era preciso sair dos guetos e ocupar o espaço das ruas, ter mais visibilidade, dialogar com a sociedade como um todo para conseguir desfazer o estigma e construir uma cidadania, construir direitos para a população LGBT. Então, esse momento do movimento, isso vai ser fundamental, mas num contexto de neoliberalismo, isso entra também e contamina muito a perspectiva do movimento. E só nos anos 2000, quando há uma mudança para governos progressistas, é que a gente vai notar uma maior abertura do Estado para as discussões sobre os direitos LGBTs. Então, no primeiro governo do presidente Lula, vai se instituir o programa Brasil Sem Homofobia, em 2004. Vai ser um programa nacional com várias orientações importantes para as políticas públicas do Estado brasileiro, da União, dos estados, dos municípios. Esse programa vai ter uma relevância muito grande e uma abrangência também nacional. Então vai orientar várias políticas públicas nas escolas, na cultura, na assistência social, né, em várias áreas diferentes das políticas públicas. E isso faz com que nós comecemos a avançar de maneira muito significativa nos anos 2000 desse ponto de vista da cidadania. Vários direitos vão sendo progressivamente reconhecidos, não pelo legislativo, porque a verdade é que o poder legislativo já vinha desde 88 sendo tomado por uma maioria muito conservadora, uma bancada religiosa fundamentalista, sobretudo evangélica, neopentecostal, que vai interditando e vetando todas essas discussões sobre direitos LGBTs, sobre direito das mulheres também,
mas isso vai acontecer pela via do executivo, ou seja, com os governos progressistas que nós tivemos nos anos 2000 em diante, isso faz com que se consiga conquistar via executivo políticas públicas importantes. E além disso, uma outra frente em que se avançou bastante significativamente foi o Poder Judiciário. Então, no Poder Judiciário, que apesar de todos os seus problemas, o Poder Judiciário ainda é um poder muito elitista e conservador no Brasil, corporativista, a verdade é que para certas questões morais, o Poder Judiciário adota uma lógica contramajoritária e ele de alguma maneira busca fazer frente a um conservadorismo que existe nesse período. Então, o Poder Judiciário vai dar várias decisões importantes de primeiro grau, segundo grau, e em 2011 a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo os direitos das uniões homoafetivas, que vão ser reconhecidas a partir de 2013 como casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, os direitos passam a ser os mesmos das uniões heteroafetivas. Em 2018, ano passado, também há uma importante decisão do Supremo sobre a identidade de gênero, ou seja, as pessoas trans podem ir diretamente nos cartórios, fazer alteração do seu prenome, do seu sexo na certidão de nascimento, sem necessidade de cirurgias, de laudos médicos. Isso é muito importante. Além disso, a gente tem decisões sobre a adoção em 2015 também para casais do mesmo sexo, ou seja, uma série de decisões importantes que atendem a certas reivindicações históricas da população LGBT. Mas é preciso reconhecer que nesses 40 anos que nós temos do movimento LGBT organizado no Brasil, ainda há muito que avançar. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Uma pessoa LGBT assassinada no Brasil a cada 19 horas, 18 horas, dependendo do ano que se toma como referência. Mas nos últimos anos a gente tem uma pessoa LGBT sendo assassinada por crimes de ódio a cada dia no Brasil, até mais de uma por dia. Então isso é bastante grave, é um índice que nos coloca nesse ranking mundial de países mais violentos contra a população LGBT. E mesmo com esses direitos conquistados, com essa maior visibilidade na mídia, na sociedade, das paradas do orgulho LGBT, nós não conseguimos ainda mudar essa discriminação e essa violência contra a população LGBT. E a gente vive no país também, neste momento, um processo bastante acentuado de retrocesso conservador. Desde o golpe de 2016, certos setores moralmente conservadores ganharam mais poder. Em 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, passaram a ocupar ainda mais espaços de poder. E o que a gente vê é que esses direitos que foram conquistados são bastante precários ainda, por não serem frutos de uma lei do Legislativo, mas de decisões judiciais ou de políticas públicas do Executivo. Isso faz com que os direitos possam ser desmontados, desconstruídos de modo muito mais simples, muito mais fácil. Então isso impõe um desafio para o movimento LGBT nesse novo período, de voltar às ruas também, de reocupar esses espaços, de adotar uma postura combativa que possa fazer frente a esses retrocessos. Porque é uma história já de 40 anos de um movimento bem articulado, que conseguiu conquistas importantes, e é evidente que essas conquistas refletiriam uma reação conservadora de certos setores da sociedade. Não tinha como não ter uma reação conservadora se a gente conseguiu mudar a gramática moral da sociedade, conseguiu mudar o conceito de família, a definição de família, conseguiu mudar quem pode adotar ou não e ter filhos no país. Então, esses todos são valores muito centrais na sociedade brasileira. E quando o movimento LGBT conseguiu essas conquistas, é evidente que haveria uma reação conservadora de vários setores. Talvez a ingenuidade foi não entender que a reação viria nessa intensidade e nessa força que ela veio com essa eleição de 2018, que nos impõe uma série de desafios. Mas é importante entender que o momento que a gente vive é um momento cíclico, de um ciclo conservador que está no horizonte e que é preciso que o movimento LGBT se mobilize e se organize cada vez mais para abreviar e encurtar esse ciclo, para retomar uma trajetória, de novo, de reafirmação de direitos e de cidadania plena para a população LGBT. Então é isso, eu agradeço a Perseu Abramo pelo convite. Um abraço.